Estamos agora, nessa noite, nos aproximando das muralhas. Amém? Livro do profeta Josué, capítulo 6. Acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Josué, capítulo 6, versículo 1. Jericó é destruída e Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei, e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocarão buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, e cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhe: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Assim foi como Josué disse ao povo. E os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Amém? Esse dia vai ser domingo, que você vai gritar. Observa que o povo estava seguindo, caminhando, rodeando a cidade, dando volta, se aproximando das muralhas. Aí o Espírito Santo revelou um segredo a Josué. Se você prestou atenção na leitura, tem um baita segredo para quem está se aproximando da vitória. Tem um baita segredo para quem está caminhando e se aproximando da vitória. Qual é o segredo? Versículo 9. Versículo 10. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: olha o segredo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai. Então, qual é o grande segredo para quem está se aproximando da vitória? Guarda a tua boca. Põe guarda à porta dos teus lábios. Lembra que Isaías no capítulo 6 ele pediu: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E o serafim voou com Atenaz e tocou nos lábios dele, e a Bíblia diz que a iniquidade foi tirada dele. Então, um grande segredo: por que tem muito crente que perde a bênção? Porque abre a boca. E a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Você abre a boca para contar o que está prestes a acontecer contigo para pessoas cheias de espíritos malignos, cheias de demônios, que estudam lá onde você estuda, que trabalham onde você trabalha, que moram no prédio onde você mora, que moram na vizinhança do bairro que você mora, que convivem contigo no dia a dia, um familiar teu, um parente que frequenta a tua casa. Não é para você abrir a boca sobre o que Deus tem a fazer na tua vida e sobre os tratos que tu tem com Deus. Não é para abrir a boca. Aí vem as aves do céu, que são os demônios, lembra da parábola do semeador? Vem as aves do céu à beira do caminho e fazem o quê? Comem a semente, ou seja, rouba a palavra, rouba a tua bênção,
rouba o que Deus tinha te prometido. Por quê? Porque você abriu a boca fora da hora. Não era hora de gritar, não era a hora de testemunhar, não era hora de abrir a boca. E você se precipitou. Quer ver um exemplo disso? Aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu já vou dar um testemunho aqui pela fé do que eu pedi aí. Não aconteceu nada ainda, mas eu já vou dar um testemunho pela fé. Eu já consegui minha casa. Tá tudo certo, vou assinar os papéis depois da manhã, vou lá, tá tudo certo, já dei entrada no documento, tô dando um testemunho, já tá tudo certo. Chega amanhã, recebe um telefonema: ó, sabe o negócio que a gente tratou? Cancela tudo, tudo deu errado, e cadê o testemunho agora? Só se testemunha quando Deus permite, só se abre a boca para falar no momento certo, como maçãs de ouro em bandeja de prata. É a palavra dita a seu tempo, é aquela palavra dita na hora certa. Olha, eu tenho um propósito com Deus. Qual é? Quando acontecer a gente conversa. Estava orando, irmã? O que tu tem pedido a Deus em oração? Ah, meu amigo, desculpa, isso é entre eu e Deus. Vai dar um testemunho, irmão? É quando eu der, quando chegar o momento de eu dar o testemunho, você vai ouvir. Está se sentindo bem? Deus te curou? Depois a gente conversa sobre isso. Porque vai chegar o momento de você abrir a boca com a permissão do Espírito Santo e testemunhar para a glória de Deus. Daí, irmão, testemunho pela fé. Tu está botando a tua vontade no negócio. A minha fé, para ver resultados em Deus, tem que ser uma fé viva na palavra. E o momento certo de testemunhar sobre o que Deus está fazendo, Ele mesmo vai me mostrar. Olha, eu já vou dando um testemunho para vocês que eu estou para receber uma bênção domingo. É mesmo? O que é, irmã? Olha, eu estou vendo aí, eu acho que eu tenho um parente meu que vai me dar um carro, já até ligou para minha casa que estava pensando, depois a pessoa: não, você entendeu errado, não disse que ia te dar carro, nem dá nada não. Cadê o testemunho? Porque as aves do céu desceram, os demônios desceram e começaram a comer as palavras que saíram da tua boca e te contaminaram. Você perdeu a bênção. Você perdeu a bênção. Jesus disse: o que eu faço agora, vocês não sabem, mas vocês saberão. O que o nosso Deus está nos mostrando? Existe o momento certo para todas as coisas. Tu pode estar se aproximando das muralhas, mas as muralhas ainda não caíram. Vigie para você não morrer nos pés da muralha e não receber a bênção. É aquela história que dizem: nadou, nadou, nadou e morreu na praia. E como Paulo disse, eu tenho que tomar cuidado para, após ter posto muitos na corrida, na carreira, eu mesmo não venha ficar desclassificado. Deus está comigo hoje? Está. Estou testemunhando. E amanhã? Amanhã eu preciso ter a certeza que Ele está comigo para me testemunhar novamente. Porque se eu vacilar de hoje para amanhã, o Espírito Santo vai se ausentar. Então o que Josué estava dizendo para o povo? Vocês só grita quando eu disser para gritar. Ou seja, Deus mandou rodear a cidade de boca calada, boca fechada. Lembra de Ana? Ela tinha um propósito no coração dela e um desejo. Ela não contou nem para o marido dela e não contou para o sacerdote. Só mexia com os lábios e orava a Deus. Até o sacerdote a julgou embriagada. E mulher, até quanto vai ser chegada a vinho, hein? Senhor, não me tenha por filha de Belial. Sou uma mulher atribulada de espírito. E não disse o que estava pedindo. Não disse. Aí Eli falou: que o Senhor te conceda a tua petição. Ela não disse o que estava pedindo. Lê lá, 1 Samuel capítulo 1. Ela não disse o que estava pedindo. Que o Senhor te conceda a tua petição. Porque a petição era entre ela e Deus. A tua bênção quem te dá é Deus. É entre você e Deus. Deus não aceita sacrifício de tolo. Tem muita gente fazendo sacrifício de tolo aí. Quer ganhar quanto? Está desempregado, irmã? Tô. Quer ganhar quanto de salário? Ah, queria ganhar uns 10 mil. Ah, então faz um empréstimo aí, dá um dízimo aí de R$1.000, que é 10% do salário, e pela fé tu já vai receber o emprego. Vai ficar endividada, vai continuar desempregada e vai ficar envergonhada. Deus não mandou você fazer sacrifício de tolo.
Quando ele abre a porta, você testemunha. Quando ele opera, você abre a boca e fala. Até então, aguarde com paciência no Senhor. Lembra do Salmo 40? Espere com paciência no Senhor. Continue confiando que Deus é bom, não esqueceu de nada que te prometeu, mas Ele tem um momento certo para todas as coisas. Tem crente que fica esperando uma bênção que pediu há anos. Cadê aquela bênção? Você já perdeu ela e você nem percebeu. O diabo já te roubou. Quando? Quando você começou a abrir a tua boca e conversar, falar com ímpios do que você estava esperando em Deus. Olha, eu estou esperando em Deus, isso. Quando acontecer, eu vou lá testemunhar, acabou de perder. Tem demônios ali por trás da vida dos ímpios, só roubando e sugando a tua palavra. Ah, estou esperando uma varoa, diz o rapaz, no Senhor, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher comprometida com a palavra. O diabo, tá legal, vou te apresentar uma. Aí vai lá o demônio e coloca uma no caminho dele que não tem nada a ver com aquela que ele disse que está esperando no Senhor. A moça diz, estou esperando um varão no Senhor, um homem de Deus, comprometido com a palavra, um pregador da palavra, um homem de oração. Aí vai lá o diabo, bota um homem cheio do dinheiro na frente dela. Ela já esqueceu que era um homem de Deus, com palavra de oração, e aquele ímpio cheio do dinheiro. Ela começa a trocar o que Deus tinha prometido, que ela tinha pedido, o que ela estava esperando, pelo que o diabo está dando, e ainda vai testemunhar. O que é isso? Está perdendo uma bênção no meio do caminho. As aves do céu estão roubando. Nós estamos aonde nessa campanha, nesse dia? Nós estamos no meio do caminho. Estamos caminhando, começamos a caminhar e hoje estamos no meio do caminho, chegando pertinho das muralhas. Estamos perto. Se você não vigiar, o diabo rouba a tua bênção. Tem pessoas que já foram curadas por Deus, mas não creem que foram curados por Deus. Ainda estão pedindo em oração para Deus curar daquilo que Ele já curou. Aí o que o diabo faz? Está vendo? Ela está duvidando. Está vendo? Ele está duvidando que tu és um Deus que cura. Aí Deus permite que o diabo bote o mesmo sintoma na pessoa. Então a pessoa acha que ainda não foi curado. É uma confusão satânica na mente da pessoa. Por quê? Porque abre a boca para falar. Porque abre a boca para falar com quem não tem que falar. A Bíblia diz que o espiritual discerne a todos, mas de todos não é discernido. A tua vizinha não sabe o que é glória de Deus. O teu vizinho não sabe o que é glória de Deus. Não lance pérola aos porcos. Não adianta dizer para ele, olha, Deus está fazendo uma obra na minha vida, Deus está começando. Não adianta. Quando pararam Neemias, tentaram embarrear ele no meio do caminho, o que ele disse? Estou numa grande obra, não posso parar. Que obra é essa? Vê se ele disse para alguém. No momento certo, ele abriu a boca na presença do rei e contou a razão da tristeza dele. Que era Jerusalém ter sido destruída, o muro da cidade, as portas queimadas. Ele contou. Quando Deus usou a vida do rei, deu-lhe recursos para ir lá, vê se lá ele abriu a boca para falar. É por isso que tem crente que perde muita bênção. É por isso que tem crente que perde, não recebe a resposta de Deus. Por quê? Porque abriu a boca para falar quando não tinha que abrir para falar. Aprenda a ter os teus segredos com Deus. Aprenda a ter os teus segredos com Deus. Segredos não se conta, nem para a mulher que dorme contigo na cama, ou nem para o homem que dorme contigo na cama, no caso do teu marido, no caso da tua esposa, nem para ele se conta. Isso é segredo com Deus. Segredo é o teu temor diante do Senhor. Não se revela segredo, nem para pai, nem para mãe. É um segredo entre eu e o Senhor. Olha, eu estou orando aí por uma coisa, me fala o que é. Eu tô orando, aí o diabo está lá usando, você não está percebendo, mas me diz, o que tu está pedindo? Qual foi? Tu está indo à igreja? Por quê? Todo dia é uma campanha? Qual é o motivo? Não, depois eu converso com você, é entre eu e Deus. Ah, mas o quê? Qual é a tua petição? É um papel para escrever no meio do papel um pedido de uma moral? O que está escrito? Qual é o teu papel aí? O que tu escreveu aí? É entre eu e Deus. É entre eu e Deus. Quando a vitória chegar, você e todos vão saber, porque eu vou gritar aos quatro cantos que só o Senhor é Deus. Eu vou gritar aos quatro cantos, só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. E você vai saber que há um grito de louvor, de júbilo dentro da minha casa. E a bênção que Deus dá, ninguém rouba. Quando você testemunha no momento certo, quando a bênção chega na tua mão. Não se testemunha do que se deseja, se testemunha do que Deus fez. É aí que você testemunha. Quero dar um testemunho para vocês, que eu estou com vontade de comprar aquilo, já vou testemunhando que pela fé eu já estou lá dentro. Conversa fiada. Sabe se é isso que Deus tem para a tua vida? Sabe se Deus te quer lá dentro? Não, pela fé eu já consegui. Aí vem os hipócritas, os mercenários das campanhas da falsa prosperidade das coisas da terra. Bota Deus na parede, bate o pé, diz que Ele é teu pai, que Ele é teu Deus, que Ele tem que te dar. Ou seja, que está mandando você botar Deus como teu servo e você como Senhor. Deus não tem escolha, Ele vai ter que me dar. Conversa fiada, isso é papo do diabo, isso é conselho das trevas. Ele é o Senhor. Nós somos ovelhas do seu aprisco, somos servos dele. Senhor, eu me humilho na tua presença. Me mostra qual é a tua vontade. Tu tens um plano nisso? Aí o Espírito Santo te dirige em oração para você pedir o que tem que pedir. É assim que você se aproxima da bênção, de boca fechada. Vou ler mais uma vez o versículo 10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, olha aí, nem fareis ouvir a vossa voz, nem saireis palavra alguma da vossa boca, ou seja, boca fechada, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Eu te faço uma pergunta: Josué estava falando aquela instrução para o povo da cabeça dele? Foi Josué que achou que tinha que ser assim? Isso era a direção do Espírito Santo de Deus. Então, muitas pessoas perdem a bênção quando abre a boca e fala no momento que não é para falar. Quando abre a boca e conversam coisas que não é para conversar. Contam segredos que não é para contar. Contam intimidades com Deus que não é para falar. É entre você e Deus. Observa bem, Josué estava ali debaixo de uma direção tremenda do Espírito Santo, debaixo de um mover poderosíssimo. Então Josué reuniu o povo e falou essa revelação que o Espírito Santo deu. Antes de chegar, havia as muralhas caídas, ele falou: espera, não abre a boca, não grita, não fala nada, até no momento em que eu disser gritai, então vocês gritarão. Melhor coisa que tem é você aprender a esperar o momento de Deus. O momento de Deus, ele é fantástico. É o momento de Deus, é a hora de Deus. É Deus movendo as coisas naquele tempo, naquele momento, naquela direção, naquele dia para você, e ninguém move as coisas do lugar. Quando Deus te põe no momento certo, na hora certa, no tempo certo, ninguém rouba de você o que Deus tem para fazer contigo. Ninguém rouba. Tu está no momento certo. Sabe um homem que aprendeu a entender e a esperar o momento de Deus? Eliseu. Elias falou para ele: eu estou perto de ser arrebatado, ser tomado, numa carruagem de fogo. Me pede aí, o que tu quer? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Dura coisa pediste. Bom, mas se tu vires quando eu for tomado de você, momento. Assim vai acontecer contigo. Então tu vai receber. Aonde ia Elias, lá estava Eliseu. Aonde ia Elias, lá estava Eliseu. Se aproximou junto de alguns profetas, e os profetas falaram: você sabia que o teu Senhor está para ser tomado sobre a tua cabeça? Calai-vos. Olha aí. Calai-vos. Calai-vos. Sabia? Estou esperando, ele falou para mim. Não, calai-vos. Vê se ele quis falar sobre o assunto. Era profetas falando com ele. Você sabia que o teu Senhor está para ser tomado sobre a tua cabeça? Calai-vos. Que coisa espantosa. Que coisa tremenda. Calai-vos, sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. É o momento de Deus. Fica de boca fechada. Por que os murmuradores não herdarão o reino dos céus? Não existe murmurador calado? Está falando demais, está falando que não tem que falar, está se precipitando.
se murmura calado? Está abrindo a boca e está falando. Os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Estão falando muito, estão abrindo a boca muito. Que lição Eliseu deu para aqueles profetas? Eles estavam dando uma profecia que vinha do céu. Você sabia e era verdadeira. O teu Senhor está para ser tomado sobre a tua cabeça, se referindo a Elias. Eliseu falou: calai-vos. Ele já sabia, estava esperando. Aonde estava Elias? Lá estava Eliseu. Na hora que a carruagem passou, Eliseu viu, estava perto, olhou para o alto e a capa soltou de Elias. E ele pegou a capa, dobrou a capa, feriu logo aquelas águas, o rio Jordão se abriu, depois tocou naquelas águas de Mara, se tornaram doces, coisas extraordinárias foram acontecendo. Uns jovens, cerca de 42 jovens, saíram da floresta zombando dele: sobe calvo, sobe calvo. E ele virou para trás, amaldiçoou aqueles jovens, saiu uma ursa ou duas ursas do lado da floresta e despedaçou, fez aquelas crianças em pedaços. Calai-vos, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. O que Deus tem preparado para você é coisa grande. Mas você tem que aprender a ficar calada, tem que aprender a esperar em Deus, tem que aprender a ouvir Deus e ter segredos e intimidades com Deus. Vamos conversar sobre as coisas de Deus? Vamos conversar sobre as coisas de Deus, mas jamais vamos conversar sobre o que eu tenho com Deus, o que Deus tem comigo. Sobre isso eu não converso contigo. E quem te olha não sabe o que Deus tem contigo. Quem te olha não sabe o que o Espírito Santo tem contigo. Não sabe. E deixa eles assim. Porque Deus usa os simples para confundir aqueles que se acham sábios. Deus usa pessoas simples. Porque sábios somos nós que temos o Espírito Santo de sabedoria de Deus. Amém? Nós somos. Eu, você. Porque temos esse Espírito maravilhoso, que com ele somos mais que vencedores e sem ele nada podemos fazer. Então, calai-vos. Está se aproximando. Está se aproximando. Outra coisa, tem gente que quando vê, eu estou caminhando em direção às muralhas para a muralha se destruir. Sabe o que hoje me aconteceu? Recebi um telefonema, tem tudo a ver com o que eu estou orando. Espera, que pode ser o diabo querendo te desviar do foco. Estava pedindo a Deus isso, olha aí, ligaram para minha casa me oferecendo. Só pode ser de Deus. Espera, ainda não é o momento de Deus. Não é a hora de Deus. O diabo está te apresentando uma coisa falsa para tentar te confundir. Porque se o teu coração está sincero esperando em Deus, quando chegar o que é de Deus, o próprio Deus vai te mostrar. Vai, entra, sou eu mesmo. Vai lá. Aleluia. Cornélio, lá em Atos 10, mandou os soldados ir na casa de Pilar buscar Pedro, onde ele estava lá, naquela casa. O anjo revelou a Pedro, Deus falou com Pedro: vai com eles, pode ir, vai lá. Quando é de Deus, Deus te manda ir, Deus te dá o sinal para ir. Quando não é de Deus, não queira ir. Poxa, estou namorando um rapaz, diz a moça. Bom, trabalhador, honesto, a mãe dele me ama, o pai dele me ama, a irmã dele me ama, a família dele me ama, todo mundo me ama. Está namorando. Está pedindo um varão a Deus. O diabo que apresentou aquele homem, ela não sabe. Quando ela casou, a mãe que ama passa a odiar, o pai não quer ver nem pintado, é briga, confusão, discussão, cadê aquele amor? Quando é Deus que está unindo, não precisa de combinação. Guarda isso, ó. Deus não trabalha por combinação. Ele trabalha pela palavra dele com a unção. Ele não trabalha por combinação. Trabalha com a palavra dele com a unção. E tem outra coisa que o diabo usa para confundir pessoas. A mãe ou o pai chega para a filha: não casa com aquele rapaz não, ele é um homem de Deus, mas ele é muito diferente de você.
quem te disse que Deus vai unir duas coisas iguais? Ele não precisa de duas pessoas para fazer a mesma coisa. Deus une ministérios diferentes para ter uma diversificação de operações dentro da mesma família. A mulher é usada em visões poderosamente, o marido é usado em profecias. A mulher é usada no louvor, abre a boca, o céu vem abaixo, o marido é um pregador da palavra. A mulher é usada na oração, o marido está sendo usado no evangelismo. Deus não vai unir duas pessoas a qual ele tem o mesmo propósito distinto com as duas. Ele vai unir duas pessoas em que um ministério seja uma bênção na vida do outro e seja uma bênção a todos aqueles que Deus quer alcançar. Deus não precisa de duas pessoas para fazer a mesma coisa. Não tinha dois Paulo, era um só que Deus estava usando. Não tinha dois Pedro, era um só que Deus estava usando. Não tinha dois Moisés, era um só que Deus estava usando. Não tinha dois Abraão, era um só que Deus estava usando. E por aí vai. Deus não precisa de duas pessoas para fazer a mesma coisa. O recado dessa noite, para você que está ouvindo: calai-vos, sabei que o Senhor é Deus, que opera todas as coisas, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Deus opera falando, Deus opera calado. Mas uma coisa eu te garanto: em todas as operações de Deus, os olhos deles estão como chamas de fogo, atento, sem piscar, como diz o Salmo 121, que o guarda de Israel não pisca e nem tosqueneja. Então Deus está vendo tudo que está te acontecendo, está vendo o que você está desejando e está vendo aonde você está chegando. Confia nele, que a vitória é certa e tu vai chegar no momento de abrir a boca e dar uma grande grita: louvado seja o nome do Senhor, só o Senhor é Deus. Miriam não foi gritando pelo meio do Mar Vermelho, mas quando chegou do outro lado, que o mar se fechou, ela pegou o tamborim junto com as outras servas e louvou e salmodiou, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Calai-vos e sabeis que só o Senhor é Deus. Amém? Louvado seja o nome de Deus pela sua bendita palavra, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.